Eu vou tentar resumir alguma coisa. Vocês vão ver que aparentemente os assuntos não têm muita conexão, mas eles na verdade estão totalmente interligados. Essa é mais ou menos a estrutura dessa fala. Eu vou dividir essa mesa com o Guilherme Constantino, que em alguns temas conhece muito mais do que eu. A gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial, reflexos disso no mercado do trabalho, internet das coisas, que muita gente aqui talvez já tenha ouvido falar, mas não tem uma noção exata do que é. Do uso de inteligência artificial na advocacia, da nossa AGU, que já tem um sistema, na verdade é um sistema de controle de processos, eles digitalizaram tudo, uma ferramenta, uso de GED, processo praticamente 100% eletrônico, enfim, mas que está fácil agora de implementar as ferramentas de inteligência artificial e eles estão caminhando para isso. A questão das redes sociais, que a gente pensa que não, mas eu inclusive fiquei assustado, eu que sou da área de tecnologia, eu fui técnico eletrônico, 8 anos na minha vida, fiz escola técnica na época, que hoje são os institutos federais. Durante a vida profissional, período na OAB, tive contato com isso, ou seja, eu não sou uma pessoa desconectada, embora tenha feito uma opção de viver fora do ambiente de redes sociais, mas não do assunto tecnologia. E dos reflexos disso tudo em cima da nossa clientela principal, os servidores públicos federais, tá certo? Então, vou tentar ver se consigo amarrar. É um desafio tentar falar sobre tudo isso num prazo curto que a gente tem, mas assim, vocês vão ver que é importante a gente fazer essa reflexão. Ninguém precisa entender o que é um algoritmo. Isso aí é um algoritmo de trocar uma lâmpada, tá certo? É um fluxo que mostra... Eu estou olhando para o Chauvel, ele está achando que eu estou falando especificamente para ele, como se ele não fosse assim... É um grupo terrorista? Não. O que é um algoritmo? É um processo de cálculo por um conjunto, uma sequência finita de regras, raciocínios e operações aplicada a um número finito de dados leva à resolução de um grupo de problemas. Ou seja, esse aqui é um algoritmo de uma troca de lâmpadas, mas se você tem muitas informações, você consegue identificar padrões, você consegue descobrir coisas, você consegue identificar, olha, está surgindo, a AGU identifica, muito antes de nós estão surgindo ações dessa natureza, a taxa de êxito dessas ações naquele tribunal é de 95%, precisamos fazer uma atuação preventiva, vamos tentar ver se conseguimos uma repercussão geral antes que isso se alastre para outros tribunais. Isso é um possível uso de inteligência artificial em ferramenta na nossa área. Então, às vezes, antes da gente começar a fazer ação no nosso escritório, ela já morreu, porque teve uma repercussão geral de um lugar que começou mais cedo e que matou no nascedouro antes daquilo se instalar, antes daquilo se espalhar. E a vida moderna é cheia de algoritmos. A gente hoje, assim, são exemplos, eu mencionei aqui alguns que a gente tem no nosso dia a dia. A gente recebe nos nossos e-mails, nas nossas consultas na internet, propaganda dirigida em relação às pesquisas que nós fizemos. A gente pesquisou passagem de avião, a gente começa a receber coisa de aluguel de carro, hotel, outras companhias de passagem de avião. O Google e o Facebook, as duas empresas juntas, têm 67% da publicidade digital do mundo e o faturamento das duas anual com isso é da casa de 150 bilhões de dólares. Quando a gente usa, muita gente não viu, nunca usou essa ferramenta, mas a gente quando faz um OK Google e pergunta alguma coisa, nossa voz está sendo armazenada, a pesquisa que nós estamos fazendo está sendo armazenado. Toda vez que os e-mails que a gente recebe, não é só na nossa consulta, a gente começa a receber e-mails na nossa caixa postal, também vinculado a isso. Os call centers com reconhecimento de voz, a gente, dependendo do que a gente assiste ou do que a gente lê, né, a gente começa a receber sugestões de filmes, e as sugestões têm muito a ver com aquilo que a gente, com o nosso gosto, seja musical, seja cinematográfico, seja literário, porque o tempo inteiro a tecnologia está coletando informação da gente. Nós estamos fornecendo informações para esses meios. Você já deve ter ouvido falar da expressão Big Data, que é um conjunto enorme de dados que pode ser manuseado
de forma a identificar tendências globais, de forma a, vamos dizer assim, isso tem inclusive repercussões, a gente vai ver já em eleições, já tem largo uso no mundo, inclusive aqui no Brasil, as eleições de 2014 já tiveram largo uso desse tipo de ferramenta. Enfim, entrevista de emprego, site de namoro, você preenche um questionário lá e eles tentam conectar pessoas com perfis compatíveis, empréstimo que é concedido ou não de acordo com os perfis, o nível vamos dizer assim, de informação que existe sobre a gente circulando aí é simplesmente impressionante. A gente não consegue prevenção de crimes, pelo tipo de perfil, identificar, fazer correlações, mercado de ações, ou seja, isso está muito mais, esses famosos algoritmos, eles estão muito mais presentes do que a gente imagina na nossa vida. E especificamente a inteligência artificial, que é a capacidade das máquinas manusearem essas informações e começarem a sugerir respostas, elas vão ter muitos impactos sobre o mercado de trabalho. A dúvida que existe é qual vai ser o impacto. As consultorias que têm analisado isso no mundo têm dúvidas sobre qual vai ser o alcance que os empregos da geração Z, essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora, os nascidos pós-90, provavelmente ainda não existem, são empregos que estão sendo criados. A McKinsey, por exemplo, estima que até 2030, 800 milhões de trabalhadores podem perder seus empregos para ferramentas de automação. O endereço está isso, vai ser compartilhado depois. 1/3 dos empregos atuais podem ser automatizados. Até 800 é a faixa de cima, né? Mas pode ser entre 400 e 800 milhões de empregos no mundo. Essas bolas aí são os países com maior ou menor potencial de demissões por automação. A coluna da esquerda é o percentual de atividades que pode ser atingida e da direita de baixo, a coluna do eixo X, né, é a renda per capita. Então a gente vê aí quais países que têm maior possibilidade de ter demissões causadas por automação. Por exemplo, a maior é a China, mas de um modo geral, o Brasil aí, essa bolinha verde que está em parte próximo à China, a gente também tem um impacto menor por enquanto, mas não passaremos imunes a essa transformação. Nesse mesmo trabalho, eu fiz questão de pegar essa transparência. O mercado de trabalho, na verdade, ele sofre uma constante transformação desde a Revolução Industrial. Essa análise aí desse gráfico pega de 1850 até 2015. E o que é que a gente vê? As atividades na cor azul, vamos dizer assim, esse azul aí mais largo, que era agricultura, não, aí aparece como verde na tela. Usa o mouse do computador. Acho que essa daqui, que era a agricultura, a manufatura, trabalhos de manutenção, mineração, ou seja, você tem uma transformação ao longo dessa evolução do capitalismo no mercado de trabalho. Isso já vem acontecendo com o uso das máquinas substituindo a mão de obra manual, a diminuição do trabalho agrícola, do trabalho manual, substituição por máquinas. Isso, de certo modo, já vem acontecendo, mas tende a se intensificar e, o que é pior, tornar desnecessário determinadas funções, determinadas ocupações. Nesse mesmo estudo, é um levantamento de quais as atividades que têm maior ou menor potencial de automação em função do nível de educação. Por exemplo, a categoria dos advogados é daquela última coluna aqui, em que tem um menor percentual de automação, ou seja, o impacto da automação em tese seria menor, mas não é zero. 22% das atividades que envolvem esse tipo de médicos, professores, estatísticos, gerentes, podem ser substituídos, ou parte das suas atividades podem ser substituídos por mecanismos de automação. Saindo um pouco desse impacto do mercado de trabalho, a questão da internet das coisas. O que é a internet das coisas? É coisa conversando com coisa sem interferência expressa da mão humana.
a geladeira conversando com o computador do mercado, o supermercado mais próximo, para dizer que o nível, que não tem leite na geladeira, que não tem mais fonte de proteína, seja ela carne, peixe, que não tem mais legumes ou verdura, e você vai ter determinadas necessidades. Ross é um personagem de uma série de televisão que faz muito sucesso, acho que está em 7, 8 temporadas, Suits, que é um advogado com memória fotográfica, aliás, um advogado que não passou por bancos de escola, mas que tem uma memória fotográfica e que lembra tudo do sistema norte-americano, né, dos casos, ele lembra, enfim. Eles desenvolveram e apelidaram de Ross, claro que é uma sigla, né, mas eles fizeram um trocadilho aí, na plataforma Watson, com capacidade de processar 500 gigabytes por segundo, que é algo como 1 milhão de livros por segundo, tá certo? Que está dando suporte a grandes escritórios norte-americanos. O primeiro foi esse aí, o Baker, que é de Ohio. Em 2017, houve um campeonato em Cambridge em que um computador dessa natureza, também da IBM, o Carol, que é também usando a plataforma Watson, derrotou 100 advogados num campeonato jurídico. Aqui no Brasil, a primeira iniciativa foi também de 2017, primeira iniciativa pública, né? Tem grandes escritórios que estão discutindo o uso de inteligência artificial, mas preferem, por hora, não publicizar as respostas. A gente tem, por exemplo, aquele Madalosso, aquele escritório que fica em Bauru, com 1.800 advogados, fazendo advocacia de massa, que usa já algum nível de ferramenta de inteligência artificial na análise de processos. E isso já está acontecendo. E o que eles podem fazer, uma inteligência artificial? Ele pode estimar o resultado de uma demanda num determinado tribunal, vara, magistrado, inclusive com perspectiva de valor. Por quê? Em segundos, ele analisa, de uma determinada matéria, todas as decisões que aquele juiz já proferiu sobre aquela matéria, que aquela vara que todas as turmas do tribunal que enfrentaram aquela questão, como foi decidida, qual foi o valor médio de indenização. Então, se você pega uma demanda dessa e processa num sistema de inteligência artificial, demandado, você tem exatamente a noção do seu risco. Em média, eu tenho 75% de probabilidade de levar uma condenação de R$12 mil, 12% de probabilidade de levar uma condenação de 20 mil, enfim, o risco é quantificado. Isso pode permitir acordos. Se eu sei que eu vou perder isso, então, se é 75% de 12 mil, eu vou fazer uma proposta de 10 mil, vou economizar 2 mil, tá certo? E vou ter lucro só com esse conhecimento de informações. Eu sei todas as ações que foram ajuizadas no Serviço Público Federal, se tem um padrão surgindo, um padrão favorável aos servidores, aquilo que eu mencionei como exemplo ainda há pouco. Então, nós estamos muito atrasados em relação a esse nível de contraposição, vamos dizer assim, ao que o nosso escritório Exadverso hoje tem, que é a AGU. Pode, além de recomendar acordos, preparar peças processuais para temas conhecidos, com razoabilíssimo chance de ser igual ou melhor do que uma peça feita por nós, tá certo? Pode identificar gargalos, tá certo? Gargalos de sistema, gargalos, enfim, recomendar determinados pontos de atuação. Pode, inclusive, isso eu sei de voz própria, quando se discutia, eu era representante da OAB no Comitê Gestor Nacional do PJE, os juízes falavam abertamente que no futuro eles gostariam de ter sentenças proferidas por computadores. A base, exatamente, a base, toda essa tecnologia, se faz uma contestação, por que não faz também uma sentença? E aí os juízes, eles administrariam, vamos dizer assim, a fábrica, não produziriam a sentença, com todas as consequências. A sentença que era manuscrita, que era do sentir o processo, sentir as provas, passa a ser substituída por um algoritmo. Então isso está em curso, ou é uma possibilidade concreta que está rolando aí. Em 2014, a AGU deu os primeiros passos com o Sapiens. Esse endereço que está aqui
uma boa parte vamos dizer assim, dos manuais de operação, a gente tem uma noção do que eles têm de informação dentro do SAP. A gente não consegue entrar dentro do sistema, mas acessando as plataformas, tem uns tutoriais de treinamento, os vídeos de treinamento, a gente consegue imaginar mais ou menos o nível de informação, o que a AGU tem armazenado no SAP. Inicialmente ele era um sistema de controle de processo. As empresas demandadas, geralmente na demanda de massa, isso comparecem, apresentam propostas de solução de acordos, geralmente, claro, abaixo do valor médio da condenação, sempre abaixo do valor médio da condenação, sem a necessidade dos advogados, ou seja, os advogados que fizeram as ações, que têm contratos, depois eles que cuidem de correr atrás dos seus clientes para receber os seus créditos. O Chorrel pode falar um pouco depois de como foi esse ato, se teve desdobramentos, consequências. O próprio STJ discute a adoção de inteligência artificial no âmbito do judiciário. Então, isso aqui é uma notícia de um ano atrás. Ou seja, a gente tem iniciativas. Esta semana, acho que hoje, Marinês colocou no grupo um seminário no Tribunal de Justiça de Minas, não foi, Marinês? Discutindo inteligência artificial o dia inteiro lá em Minas Gerais, com participação das empresas, inclusive, que tem grande interesse na adoção desse tipo de ferramenta. Aí eu mudo um pouquinho para redes sociais. Vocês não sabem por que entrou nesse tema de redes sociais? Porque as redes sociais se tornaram também ferramentas de aquisições de informações. E pior, nós voluntariamente fizemos isso. Hoje, acho que foi o Mário que fez uma brincadeira ontem, dizendo que o grande irmão está nos observando. Está mesmo. Só que diferente de um sistema totalitário que foi imposto, nós mesmos nos colocamos nessa condição. Todas essas redes sociais que existem hoje por aí, elas capturam dados nossos, informações nossas, e quase todas elas não são pagas, né? São gratuitas. Nós temos, por exemplo, no Facebook, dados de agosto do ano passado, 2,1 bilhões de usuários. O YouTube tem 1,5 bilhão de usuários, o WhatsApp tem 1,2 bilhões, enfim, por aí vai. Alguns desses eu sequer tinha ouvido falar alguma vez. Aí você encontra plataformas com 200 milhões, com 300, com 500 milhões de usuários, ou seja, essas ferramentas estão muito disseminadas na sociedade. Aqui a evolução do Facebook, que parte praticamente do nada em 2004 para alcançar em 2017 2 bilhões de usuários, dos quais se eu não me engano, no Brasil, acho que são 130, em algum lugar aqui, 139 milhões de usuários em julho de 2017. Nós somos o terceiro país em número absoluto de usuários, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. 98% da receita, de onde vem o dinheiro? Do Facebook vem de publicidade, 40 bilhões de dólares. 1% eles têm algoritmos ultra mega complexos, com centenas de variáveis, alguns têm mais de 1 milhar de variáveis, para decidir o que a gente vai ver. Só 12%, por exemplo, daquilo que a gente posta é visto, porque há uma verdadeira avalanche de informação. Nós somos hoje soterrados de informação e eles ficam tentando descobrir como prender a gente. Alguns comentaristas, alguns autores comparam as redes sociais com um shopping, em que tentam uma estratégia de prender a atração do usuário, de prender as pessoas naquela visualização. O placar de relevância do que é importante analisa o que você curte, o tempo que você passa na página, o tempo que você demora para curtir, enfim. Tem um vídeo no YouTube, acho que foi até do Vivier, do Greg News, em que um dos inventores, um dos construtores do Facebook, ele confessa que eles fizeram isso trabalhando com mecanismos de satisfação. As pessoas querem aprovação, as pessoas querem postar e querem receber curtidas, querem que essa realimentação positiva que faz bem para o ego, esse espelho de Narciso, que são as redes sociais, né? Com todas as consequências que a gente tem disso, né? Na mitologia, Narciso morre de fome porque ele se apaixona tanto pela sua própria imagem. Ninguém fala de problema nas redes sociais, é só de um mundo maravilhoso.
Era necessário no Rio? Não, com certeza tem lugar muito pior em termos de segurança pública hoje no Brasil, de homicídios, mas essa agenda esvaziou a agenda da frustração, da não aprovação das medidas econômicas, ou seja, esse é um medo latente, e os medos, a opinião pública nada mais é do que a opinião publicada, né? É construída pelos grandes meios de comunicação. Então, o potencial disso é enorme. O Edward Snowden, que fez aquela denúncia do uso massivo de dados pelo governo norte-americano e por outros governos, eram 5 olhos, hoje se falam que são 14 olhos. A coalizão de países que compartilham dados de espionagem hoje se ampliou em relação à época em que ele fez a denúncia. Ele considera, por exemplo, o Facebook como uma empresa de vigilância. É uma empresa de vigilância. O Google não é muito diferente. Aliás, o Google é maior do que o Facebook. As receitas, eu fiz uma pesquisa, eu não tive coragem de botar aqui, tá certo? Eu fiquei tão chocado. Isso aqui é uma pesquisa, você pode no timeline. Não, eu tirei e mudei os meus. Olha, eu não sou um leigo, tá certo? Eu mudei as minhas informações pessoais, eu desabilitei as informações de localização. Quando eu estava lendo um artigo, preparando para esse material aqui, eu descobri que o Google sabia tudo que eu tinha feito nos últimos 5 anos, todos os lugares em que eu tinha andado. Tudo, mas no nível de detalhes, deixa eu ver se eu botei aqui. Não tem não. Aqui eu acabei não botando. Como? Cada pontinho desse aqui, eu estive naquele, esse aqui é o exemplo da Irlanda. Você saiu das 7 horas até as 8h30, percorreu 9 quilômetros, a velocidade média, aí você ficou lá 3 horas, ou seja, você tem noção. Por quê? Porque quem tem Gmail aqui? Quem tem Gmail? Todo mundo. O Gmail no celular, de vez em quando, para receber e-mail, ele tem que se comunicar com as torres de celular. E ao se comunicar com as torres de celular, ele passa não só a informação de que está na região daquela torre, ele passa, como tem GPS aqui também, a informação precisa de onde está. Então, nós todos, no padrão de informação do Google, nós estamos, não estou dizendo aqui que nós estamos fazendo coisas erradas, mas nós não sabemos disso, que nós temos um controle, um monitoramento absoluto, na maioria das pessoas, de onde nós andamos, o que nós fizemos. Imaginem os desdobramentos, por exemplo, criminais disso, tá certo? A gente produziu durante anos aí, os nossos deslocamentos estão todos mapeados. Então, se teve um acidente, eu quero saber todas as pessoas que estavam naquela quadra no dia. O que já acontece nos Estados Unidos pode vir a acontecer aqui com tranquilidade, com facilidade. Recomendo para todo mundo, no caso do Google, fazer o check-up de privacidade. Ele é um pouco mais simples até do que o do Facebook. O Facebook é mais difícil. O Facebook espalha essas informações dentro do seu ambiente de privacidade. Tudo que nós pesquisamos, visitamos, assistimos, os aplicativos que usamos, quando usamos, os anúncios, um perfil de anúncios para cada um, é muito mais barato para as empresas fazer publicidade, não tem que comprar 30 segundos da Globo, é um custo milionário. Eu divido a sociedade em estratos, em 200, 300, 500 estratos e faço uma publicidade para um daqueles estratos num determinado local, muito mais barato para as empresas. Por isso, o Google fatura aí 111 bilhões de dólares. Todos podem desfrutar de uma vida de luxuoso lazer se a riqueza produzida for compartilhada. Ou a maioria das pessoas pode acabar miseravelmente pobre se os donos das máquinas continuarem se posicionando contra a distribuição da riqueza. Até agora, a tendência parece apontar para esta segunda opção, com a tecnologia conduzindo para uma desigualdade cada vez maior. Esse homem não olhava as estrelas somente, esse homem olhava bastante para a natureza humana, para a forma como a humanidade se organiza do ponto de vista econômico, e eu acho que é um motivo de reflexão. Tenho algumas sugestões de encaminhamento, mas acho que é melhor a gente fazer o debate e ver o que vem também de vocês. Acho que estava muito assim, tendência para o suicídio assistir um negócio desse. E eu acho que a gente tem sim, a gente pode mitigar algumas dessas coisas, refletir um pouco sobre isso, inclusive sobre a nossa atividade profissional. Mas acho que